da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que rezam conosco pelas nossas redes sociais, estamos vivendo o tempo pascal, tempo necessário e oportuno para que nós possamos acolher a presença do ressuscitado entre nós. Os evangelhos deste tempo sempre nos mostram isso, essa forte presença do ressuscitado no meio dos seus discípulos e da sua comunidade nascente. E é sempre uma presença que transforma, que renova, que traz novo ânimo e novo vigor, que, vamos dizer assim, traz essa luz para iluminar ainda aquilo que está obscuro. Tanto é que nós vemos que os discípulos ainda têm medo, não conseguem distinguir se é Jesus de fato, ou, por exemplo, no Evangelho de hoje, um fantasma. Eles têm uma certa insegurança, têm um certo medo de acolher de fato Jesus, ou mesmo reconhecer a presença de Jesus. Não muito diferente também das nossas realidades, porque muitas vezes nós temos ainda certas dúvidas em nosso coração a respeito da presença do Senhor em nossas vidas. Haja vista que, quando nós passamos por momentos difíceis, de tribulação, sofrimento, angústias e tantos outros momentos, até mesmo de insegurança, parece que toma conta do nosso coração ainda uma certa dúvida sobre a presença da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós. Portanto, nós somos chamados através desta palavra de Deus a acolher Jesus, não somente de palavra. Nós sempre rezamos, por exemplo, na liturgia, dizendo que Jesus está no meio de nós, Jesus está conosco. Mas essa acolhida a Jesus e esse entendimento
ele não pode ficar apenas na realidade das nossas igrejas, nas nossas celebrações e vivências litúrgicas, mas em todos os momentos é preciso reconhecer que o Senhor ressuscitado está conosco, caminha conosco e vai nos dando também direcionamentos para que a gente possa ser, de fato, testemunhas de tudo isso, conforme Jesus diz no final do Evangelho. Então a liturgia de hoje, ela quer reforçar essa imagem e também o nosso compromisso enquanto testemunhas da ressurreição. Primeira leitura, segunda leitura, o Evangelho destacam esse ser testemunha, destaca de fato esse anúncio que nós precisamos fazer também a respeito de Jesus. Mas só dá testemunha aquele que de fato viu, aquele que de fato testemunhou, aquele que de fato estava ali presente naquele momento. Então nós, ao celebrarmos Sábado Santo, a Vigília Pascal, testemunhamos a ressurreição de Jesus. Nós vimos o Cristo ressuscitar. É preciso então que nós, a partir desta nossa experiência com Jesus, que nós possamos dar este testemunho. E, conforme eu disse, para que nós possamos dar testemunho, é preciso conhecer aquele que é objeto do anúncio, que é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso São João vai dizer que não basta a gente dizer que conhece a Jesus. Não basta dizer isso. É preciso que o nosso conhecimento da pessoa de Jesus nos leve a, de fato, nos comprometer também com a vivência dos mandamentos. Gosto muito de São João. São João fala como aquele que, de fato, traz esses ensinamentos no próprio coração, na própria vida, e fala muito claramente e abertamente a nós. Se você diz que conhece a Jesus, mas não vive os mandamentos da lei de Deus, você é um mentiroso. Não vive na verdade do Cristo, na verdade do ressuscitado. Assim como em outra passagem ele diz, se nós dizemos que amamos a um Deus que nós não vemos, e não amamos o próximo que está diante de nós e que nós vemos, somos também mentirosos. Então nós vamos como que pautando também a nossa vida na forma, a nossa vida de fé, na forma como nós vamos vivendo também no cotidiano as nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Então nós precisamos pedir a graça de Deus para que a gente consiga ser fiel aos mandamentos, para que a gente viva uma vida pautada nos mandamentos do Senhor. Só assim viveremos na verdade, verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, e só assim nós vamos também, com certeza, dando testemunho da presença do ressuscitado em nossas vidas. Mas nós sabemos que somos limitados, muitas vezes caímos na vivência dos mandamentos. Por isso a liturgia de hoje também nos chama à conversão, ao reconhecimento que é necessário pedir perdão de nossos pecados. Lá na primeira leitura, Atos dos Apóstolos fala sobre isso. O final do Evangelho também fala sobre esta necessidade, a necessidade da conversão. Mesmo que nós tenhamos agora a grata alegria e satisfação de celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos constantemente neste tempo pascal, durante 50 dias rezando, para que a luz do ressuscitado ilumine as nossas trevas interiores, nós reconhecemos que ainda há lugares no nosso coração e no nosso interior que precisa ser iluminado pela luz do Cristo. E para isso a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores. É preciso buscar então a conversão do nosso coração. Peçamos, meus caros irmãos e irmãs, que ao fazermos essa experiência de encontro com o Senhor, sejamos levados a realmente arrepender-nos de nossos pecados, de nossas faltas, a buscarmos a conversão do nosso coração, para que assim purificados possamos viver uma vida plena e fiel de união com Cristo ressuscitado, e que possamos também transmitir essa mesma luz do Cristo ressuscitado a tantos de nossos irmãos e irmãs que ainda se encontram em meio às trevas e situações difíceis da vida.
para que assim possamos formar este grande e numeroso povo de Deus, que é desejo, então, do nosso Senhor e que é a missão de todos nós enquanto igreja. Roguemos a Virgem Maria, Senhora do Perpétuo Socorro, que interceda por nós, nos fortaleça com a sua intercessão materna e, de fato, nos ajude a sempre mais nos aproximar de nosso